Vamos lá, começando mais um episódio do Senacast. Hoje é o nosso sexto episódio. No dia 16 de nove de 2022, a gente está com mais um convidado muito especial. Pode se apresentar. Oi pessoal, eu sou o professor Ricardo, eu sou professor da área de Ciências da Natureza e trabalho com a componente de Biologia. A gente vai fazer 9 perguntas, eu vou fazer 5, depois o Thales vai fazer 4. E vamos lá então. Quais são as causas por tanta conversa? Olha pessoal, eu vejo isso como uma coisa sintomática da geração de vocês. Vocês são uma geração em que vocês vivem o social no virtual, né? Então vocês estão sempre colados, ou seja, no celular, ou no computador, ou jogando. E o único momento em que vocês têm para socializar de verdade no mundo real é a escola. Vocês não têm mais, são poucos, né, os que têm aquela rotina em que você encontra com pessoas no mundo real, né? Você sai na rua para brincar com alguém, ou você chama alguém para ir na sua casa. Vocês socializam muito pouco no real, né? Dormem muito também, né? Interagem muito pouco no mundo real. Então eu acho que isso é um dos fatores. E depois da pandemia, eu sinto que isso deu uma leve agravada, né? Então, tipo, todo mundo teve que ficar preso dentro de casa, então vocês estão voltando a entender o que é o espaço da sala de aula, né? Então é um lugar que para vocês é um lugar em que vocês estão ali para interagir. E na maior parte das vezes não é com o professor, né? Só entre vocês, né? O que é uma coisa meio tensa. Vamos dizer assim, né? A gente ficou 2 anos basicamente sem conversar com ninguém, tipo, no máximo trocando mensagem por WhatsApp. E assim, no segundo ano a gente voltou, todo mundo, então todo mundo tem que socializar, todo mundo tem que conversar, que foi o que não teve por 2 anos. E vocês fazem isso só dentro da sala de aula, né? Então, tipo, na minha geração a gente perdia a tampa do dedão chutando bola na rua, né? Quebrava a janela da vizinha. E vocês não fazem mais isso, né? Então, desse dedo torto. então, mas são pouquíssimas as pessoas que têm isso hoje, né, tá? Eles são na idade de vocês. E esse é um fator também, né, pessoal? E eu acho que uma outra coisa que também faz vocês ficarem totalmente aleatórios à aula, né? Vocês estão sempre pensando em outras coisas, é o fato de vocês estarem sempre numa rede social. Vocês estão sempre ali sendo bombardeados por alguma informação e aí quando você vê uma informação que você acha interessante, o que você quer fazer? Comentar com alguém, né? E você vai comentar isso do seu lado, com aquela pessoa que está do seu lado, porque a interação ali na rede social naquele momento não traz o que você quer, que é a conversa sobre isso, né? A interação. Até dá, mas é mais demorado, né? Né? E geralmente você vai arranjar briga com alguém na internet, com um desconhecido, né? Não é uma coisa muito prazerosa. O que você acredita ser necessário para mudar e acabar com os respeitos dentro da sala? Eu acho, e aí eu vou ser cancelado na internet, né? Vou ser muito julgado pelo Brasil, mas eu acho que a gente precisa resgatar uma coisa simples, pessoal, que é o parar para ouvir. Às vezes, quando eu entro na sala e dou bom dia, tem gente que não me responde, porque tem gente que simplesmente não ouviu eu chegar, né? Então, exercitar o ouvir é uma coisa que está sendo muito importante, porque às vezes vocês estão ali falando, mas vocês estão se ouvindo? Vocês estão ouvindo um ao outro? Ou vocês só estão despejando ali o que vocês querem falar desesperadamente e não interessa o que o outro tem para trazer? Eu acho que esse ponto é o ponto principal, porque a partir do momento em que eu paro para escutar alguém, eu consigo participar. E aí isso gera o respeito, né? Eu não acho que a gente tem que partir para uma punição, né? Falou, sai da sala. Não é assim que funciona, né? Porque ali a sala é um lugar para a gente ter a troca. O problema é que a gente não está conseguindo fazer essa troca porque está tendo ruído, né? E o ruído é quando a gente tem um barulho que atrapalha a comunicação. Então eu acho que esse é o ponto principal. A gente tem que voltar a exercitar o ouvir, né? Então vocês precisam... Eu falo vocês, né? Porque quando eu entro ali eu fico ouvindo, né? Mas vocês precisam voltar a exercitar o ouvir, né? Então, tipo, responder o bom dia do professor já é um bom caminho, né? Significa que você ouviu que ele chegou. E a partir daí participar. Não é que a gente queira que vocês virem parte da mobília, né? Todo mundo em silêncio ali. Mas tem um momento em que o professor está explicando, tem um momento em que vocês vão fazer atividade, que é um momento de interação. Então a gente tem que respeitar bastante isso. Então eu acho que esse seria um grande ponto, né? O ouvir.
Antes de vocês começarem, né, a tentar ouvir o professor, tentem ouvir vocês mesmos, né? Tentar ouvir o que vocês estão fazendo. Que nem eu já tinha falado com a Bruna, isso daí é uma coisa de maturidade. Porque, por exemplo, se tiver uma matéria que a pessoa está realmente... ela já conhece um pouco, pelo menos, ela já tem mais uma intimidade, ela vai prestar atenção, toda certeza. Mas, tipo, já que tem outras que ela não conhece, nunca viu na vida, ela vai simplesmente catar como se não fosse nada, porque... Tanto fez, tanto faz. Sim, não é agradável. Não é agradável, né? E aí vem uma outra coisa que a geração de vocês vai ter que lidar, gente. Tem um monte de coisas na vida que a gente faz e elas não são agradáveis. E a gente precisa fazer, né? Então, parte desse ponto, né? Eu acho que o ouvir é um exercício que a gente tem que treinar, né? A geração de vocês principalmente, gente. Enfim, né? Quais ideias você acha que tornariam as aulas mais interessantes? Eu acho, pessoal, que todos os professores, né? E aí eu falo porque a gente planeja muita coisa junto, né? A gente traz uma infinidade de estratégias diferentes. Tem professor que trabalha jogo com vocês, tem professor que trabalha a parte escrita, tem professor que trabalha podcast, tem professor que trabalha vídeo, que trabalha discussão em sala, que traz texto. Eu acho que as ferramentas que a gente utiliza, elas são todas muito interessantes. E o que eu posso sugerir para vocês façam sugestões, né? Então, se vocês acham que vocês têm algo que pode ser aproveitado em aula, que pode surgir, fazer sugestão, né? Agora, como a gente pode tornar algo para vocês mais atrativo se vocês não prestarem atenção no que a gente já trouxe? Como é que você pode ter certeza que aquilo que o professor preparou não é interessante se você não ouviu nem a explicação dele? Então, a gente volta de novo no exercício do ouvir, né? Então, eu acho que a gente tem muitas boas ferramentas, que a equipe é maravilhosa e trabalha bastante com isso, e que o ponto seria vocês trazerem sugestões, né? E aí, para vocês trazerem as sugestões, vocês precisam estar ligados no que a gente está trazendo. A maioria das vezes tem aqueles pessoal lá que a professora tá falando, tipo, ó, lê esse daqui até aqui, aí a professora fala o nome dele, que? Exatamente. Ele não prestou nem atenção no que a gente pediu para a gente poder começar a atividade, né? É um ótimo exemplo o seu, Thalisson. Isso é complicado, tipo, tanto que você falou que tipo, o aluno normalmente tipo, ele pode não estar prestando atenção na explicação que ele está conversando, aí acaba que tipo, quando ele tem que fazer a atividade, ele vai conversar mais porque ele não entendeu, e como ele não entendeu, tipo, ele fala, também não entendi, vou mexer no celular. Então, tipo, normalmente tipo, isso acaba piorando já o que já está complicado, que tipo, no momento que você teria uma interação para você fazer essa atividade, você não consegue porque na hora que você não podia, tipo, né, não se privando o aluno, mas tipo, você poderia estar mais quieto, prestando atenção, você não fez isso, então, tipo, complica. O momento de atenção era aquele, e de fato vira uma bola de neve, né? Às vezes, pessoal, eu tenho a impressão de que a minha voz é aquele barulho de fundo, né? Aquela música que você liga para estudar, a musiquinha dentro do elevador. Eu tô ali só para não deixar vocês em silêncio, né? Então a minha voz tá ali só para ser o barulho de fundo. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Justamente porque vira a bola de neve que você falou, João. Você concorda com a frase quase tudo que se aprende na escola nunca será usado na vida? Jamais, pessoal, né? Essa é uma coisa ridícula. Porque todo o conhecimento que a gente trabalha dentro da sala de aula com vocês é o que distingue a gente de todos os outros animais. A gente é a única espécie que criou símbolos que têm um significado e eu consigo transmitir ao longo do tempo um conhecimento através daquele símbolo, que é a escrita. A gente não tem nenhum outro animal que fez isso ainda. Então o fato de você poder ficar 12 horas jogando sem precisar descobrir como calcular o quanto você vai gastar é porque alguém no passado já perdeu tempo para aprender isso, transformou isso em escrita e está passando para vocês. Ah, professor, mas eu nunca vou usar Bhaskara na minha vida. Talvez você nunca vá ver a fórmula sendo aplicada na sua vida, mas todos aqueles algoritmos que vocês usam nas redes sociais e que vocês acabam ficando presos neles sem saber, eles têm base nisso, em equações. Quem for para a área de game e de web design vai ter que usar isso. O programa calcula essas coisas sem você saber. Então a gente usa isso todos os dias. E aí a gente entra na parte da biologia, que me dói um pouquinho, né? Porque a gente acabou de sair de uma pandemia em que morreram 700 mil pessoas,
quase 700 mil pessoas, e a gente poderia ter evitado muito isso se a gente não tivesse esse discurso do que a gente aprende na escola sendo coisa inútil. Porque eu vi muita gente falando que máscara não protegia. Porque se eu consigo sentir cheiro, passa qualquer coisa pela máscara, né? Não meu anjo, né? Cheiro, a molécula está no estado gasoso, né? Passa pelo tecido. Vírus é sólido, não passa. A gente teve a questão das vacinas, né? Muita gente com medo de tomar vacina, porque não sabe como funciona. Então isso traz um problema muito sério para a sociedade quando a gente não leva em consideração esse conhecimento. Aqui, esse momento que vocês estão, pessoal, vocês estão sendo preparados com o conhecimento que nossa espécie juntou nos 2,3 milhões de anos que a gente tem de evolução do gênero Homo sapiens, Homo, né? Que chegou a nossa espécie, que é o Homo sapiens. Então, perder essa oportunidade é triste. Jogar fora algo que muitos também não tiveram. Exatamente, né? Aquelas 12 horas de jogo que você está fazendo, né? Você está desperdiçando o seu tempo e o de quem veio antes. Falar que também poderia separar algo para continuar sendo... Por exemplo, o cara usa 12 horas jogando. Ele não podia pegar umas 2 horas dessa aí para fazer alguma coisa realmente produtiva para ele e os outros fazer o que quiser. Exatamente, né? E aí a gente tem um outro problema que é o de organização, né? Organização do tempo, que também reflete um pouco do comportamento em sala, né, pessoal? Porque ali na sala você está num ambiente em que teoricamente você vai ter que ficar ali num período de 6 horas e às vezes esse período de 6 horas exige uma disciplina, né? E aí no caso a postura que você não desenvolve porque no seu dia a dia você não tem esse tipo de interação. Aí a gente volta de novo para aquilo que a gente estava falando. É que, tipo, basicamente, tipo, eu já falei algumas vezes já sobre, tipo, na internet se vê muito isso, muito, tipo, adolescente revoltado falando disso, tipo, eu não sei o que eu quero pra minha vida, mas, tipo, isso é inútil pra mim, pra que eu vou precisar de matemática, física, química pra minha vida? E, tipo, tanto que a gente até falou, acho que com a Bruna, tipo, é sempre bom a gente ter uma base de tudo, tipo... Eu quero seguir, sei lá, uma parte da programação. Não tem que ser especialista na química, na biologia, mas eu tenho que saber alguma coisa. Porque senão, tipo, é aquilo que você falou. É o mínimo, né, pessoal? Você precisa saber que precisa lavar a mão para matar os micro-organismos, para você não morrer de uma doença evitável, né? E aí a gente tem esse problema, né? Quando a internet ela é um lugar mágico, né, pessoal? Ela tem de tudo, né? O que é bom e o que é ruim. E vocês estão numa fase em que é normal vocês questionarem regras, né? Porque existem, né? E é uma questão de vocês querendo entender o mundo em que vocês estão. E eu acho isso muito legal. O problema é que na internet, quando você reclama, você grita pro vazio. E aí, geralmente, quando a gente grita para um lugar vazio, o que responde é o eco, né? Então, eu estou lá num ambiente em que eu estou colocando as minhas frustrações sobre uma coisa, e aí uma outra pessoa que também tem aquelas mesmas frustrações respondem da mesma forma. E aí, vocês não têm nenhum tipo de guia para vocês entenderem o que está acontecendo. É simplesmente o reclamar por reclamar, né? E aí isso gera consequências graves, né, pessoal? Eu usei o exemplo da pandemia e a gente tem um estudo, né, feito pelas grandes universidades, né, pela USP, pela Unicamp, que mostraram que dessas 700 mil pessoas quase que morreram, 400 mil mortes seriam evitáveis se a gente levasse em consideração o conhecimento. Você falou também que às vezes as pessoas passam conhecimento errado como superstição, sabe? Tipo, sei lá, tá com Covid, toma beterraba com óleo de coco, vai melhorar, assim. Exatamente. E aí entra um outro tipo de conhecimento que a gente trabalha em sala de aula, que é o quê? Porcentagem, que é na matemática. A porcentagem de fatalidade dos casos de Covid é baixa, apesar de que 700 mil pessoas são 700 mil pessoas, né? Não são números, são vidas. Mas a porcentagem é baixa. Então, se 5% só das pessoas que contraem Covid morrem, os outros 95% se curam. Aquelas 95, elas podem se curar comendo chiclete Babalu ou tomando suco de beterraba. E não foi porque eles fizeram isso que se curaram, né? Só ali na conta matemática. Mais uma vez, um conhecimento que a gente utiliza e que às vezes é desprezado. Tanto que aquilo que você falou, que a internet ela tem o seu lado bom e o lado ruim. Não necessariamente que as fake news, tipo, são o lado ruim, mas, tipo, é prejudicial, tipo... É que eu não vou lembrar, mas, tipo, durante a pandemia, existiam inúmeras matérias de lugares que falavam, tipo, coisas que não tem nada a ver com, tipo, a ciência, o que realmente está certo.
E aí é onde a gente aprende outra coisa na escola também, né, pessoal? A gente aprende a reconhecer fontes confiáveis, né? Ter embasamento, ter referência, ter material teórico para a gente afirmar uma coisa, né? E é o que falta na internet. É aquele texto de que uma pessoa X de um lugar tal, que você não sabe quem é, você não sabe onde fica, que afirma uma coisa gigantesca sem nenhuma prova científica, né? Isso é extremamente prejudicial. Tá. Quais que são os seus sentimentos quando há muita conversa em sala de aula? Tipo, você tá ali querendo explicar, mas aí acaba uma parte da turma, tipo, atrapalhando, você não consegue desenvolver a sua aula. Eu acho que o sentimento é de frustração, pessoal. E aí é uma frustração, nem é com vocês. Às vezes a maior parte da frustração às vezes vem para nós mesmos, né? E aí eu falo da minha parte, em que eu paro e repenso como eu estava tentando trazer aquele conteúdo para vocês. Talvez a forma que eu utilizei, talvez a ferramenta, talvez a atividade proposta. E aí quando a gente para fazer essa análise e a gente percebe novamente que a gente tem vários recursos sendo utilizados e que na verdade a mensagem não está chegando até vocês por ruído, a frustração é maior. Porque aonde depender da minha parte como professor em buscar novas ferramentas e novas atividades, eu consigo fazer. Mas a partir do momento em que depende do interesse de vocês, isso é frustrante porque não tem como eu ajudar vocês. Às vezes a sala separa em outra mini sala, sabe? E como no fundo aqui é uma outra sala com a maioria e mais uns 5 fica na frente ali, separado, com um vão no meio. É o pessoal ali da frente que quer me ouvir. Tanto que, tipo, depende muito do professor, mas, tipo, pode ter caso de professor que leva o problema, tipo, ele não tá tendo a devida atenção pra aula, ele leva pra ele, tipo, o que eu tô errando? E, tipo, tanto que já teve, acho que até na palestra, não lembro quando que fala, tipo, uma alta taxa de problema, tipo, de depressão e ansiedade com professores, porque, tipo, alguns se sentem como se eles, tipo, estivessem no lugar errado, fazendo, tipo, que eles poderiam estar em outra área, em outro lugar. E isso vem da frustração, né, pessoal? Sim. A gente vem dessa necessidade que a gente tem como professor de levar o conhecimento, né? É a nossa principal objetivo quando a gente pensa na educação é levar conhecimento. Justamente para que a gente evite situações graves como a gente teve nos últimos anos, né? Da falta de conhecimento, da ciência sendo deixada de lado e do reforço daquela clássica reclamação da internet. Para que eu vou usar Bhaskara na minha vida? O que você acha da limpeza da sala? Aí eu vou perguntar para vocês quando? Às 7 horas da manhã ou ao meio-dia e 45? Se quiser pode separar os dois. Então, né, pessoal, às 7 horas da manhã está impecável, porque a gente tem a equipe do pessoal da limpeza que faz o trabalho de uma forma excelente. E aí, meio-dia e 45, eu me sinto no episódio de Looney Tunes, em que o personagem principal é o Tasmania, né, que passou ali e só deixou os pedaços. E aí eu pergunto para vocês, né, como é que vocês, jovens, querem mudar o mundo com todas as reivindicações e reclamações que vocês fazem, se vocês não conseguem fazer o mínimo que é deixar a sala de aula de vocês do mesmo jeito que vocês encontraram pela manhã. E aí é muito fácil a gente reivindicar as coisas sem fazer essa parte, né? Aí é aquela coisa, eu quero todos os meus direitos, mas aí eu não faço os meus deveres. Quando vocês foram confrontados a primeira vez com essa situação, que a gente teve sala de aula com muito lixo jogado no chão ao final do período, vocês disseram que era pelo fato de que a gente não tinha lixo dentro das salas. Que era uma das recomendações por causa da Covid, né? A partir do momento que a gente teve a melhora na pandemia, vocês ganharam um lixinho na sala de aula. E aí, o problema era mesmo a ausência de um lixinho? Eu tô pensando que os caras não podiam guardar no bolso, depois sair, jogar fora. Para a gente chegar nesse ponto, Thalisson, a gente precisa ter uma coisa que é consciência. E a consciência, ela vem do quê? Ela vem do conhecimento. Eu não posso jogar o lixo aqui porque, né? Primeiro, que é um espaço compartilhado. Esse espaço é para ser utilizado por todos. Eu posso utilizá-lo, mas ele não me pertence, né? Então, o mínimo que eu preciso fazer é cuidar dele. Mas se aí eu não tenho essa consciência, essa visão, tanto faz. Se eu guardo o lixo, eu jogo ele no chão.
É que também normalmente tipo, essa consciência ela vem de casa, né? Se em casa você não limpa a sua própria sujeira, imagina num lugar que, tipo, num lugar, vamos dizer assim, público, né? Com outras pessoas. Se na sua própria casa você tipo acaba, sei lá, almoçando, aí você deixa o seu prato, não leva na louça, tipo, você come alguma coisa e não joga o lixo, deixa ele espalhado pela casa, então tipo, é muito complicado essa situação. Come na cama, deixa ali do lado e dorme com a barata. Exato, né? E é justamente isso, né, pessoal? E aí falta um senso de responsabilidade, né? E aí eu vejo isso nem como uma questão, né, de educação, né? Porque se eu entrar no lugar, né, se eu entrar na sala de vocês e perguntar para todo mundo, né, é ok jogar lixo no chão? Todo mundo vai falar para mim que não. Mas todo mundo sabe por que a gente não pode jogar lixo no chão? Só sabe que não pode. Mas mesmo sabendo que não pode, faz. E aí isso, né? Então, vocês mencionaram a questão da maturidade. Conhecimento e maturidade caminham junto, né? E aí eu vou usar uma frase da Lisa Simpson, né, maravilhosa, em que ela diz: quanto mais inteligente você é, mais triste você fica, né? Então, com o conhecimento vem a responsabilidade. E a responsabilidade, meus jovens, ela é pesada. O tio Ben sabia, né? Ele participou de 5 minutos do filme do Homem-Aranha para morrer, mas ele falou que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, o conhecimento ele dá poder pra gente, mas ele tem a responsabilidade. E aí a imaturidade faz com que a gente não tenha noção disso, né? Do que a gente precisa fazer ou ser feito. Vai pensar que, tipo, todas as pessoas podem... A maioria das pessoas podem ser imaturas, então. Porque, por exemplo, uma coisa que eu sempre comento com meus amigos é que quando chega as eleições, a rua não vira rua. Vira um papelão. E aí você pega aquele candidato, né, ou candidata, em que a frase dela é por um mundo com mais natureza. E aí você vai no dia da eleição na frente do local onde você vai votar e tem um monte de papel dela jogado no chão que é lixo. Que vai entupir bueiro, que vai causar enchente, que vai poluir, contaminar água. E aí, será que ela está mesmo fazendo o que ela está propondo, né? A pessoa está realmente lutando pelo meio ambiente? Não. E aí vem da nossa consciência também, né? Se a pessoa que está fazendo essa propaganda joga papel no chão, eu vou votar nela acreditando que ela vai cuidar do meio ambiente? A primeira oportunidade que ela tiver de jogar alguma coisa no chão, ela vai, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Na sua opinião, qual que seria a parte mais suja da sala? Frente, meio, fundo? Nossa, gente, complicado isso, né? Porque, como eu disse pra vocês, eu me sinto de fato num episódio do Looney Tunes em que o personagem principal foi o Tasmania, né? Eu vejo a sala como um todo, no final, desorganizada, né? Porque vocês deixam as cadeiras nos locais ali, né? O fato de vocês terem as rodinhas, vocês acabam se aglutinando nos grupos. Mas, geralmente, a gente sempre tem mais lixo acumulado na parte do fundo da sala. Talvez porque seja o local em que está mais longe da lata de lixo, né? Porque o lixinho fica ali na frente, embaixo da lousa. Pode ser também por conta de ser o local da sala em que a gente tem a maior bagunça acontecendo ao mesmo tempo, a maior conversa paralela e tudo. Pode ser também, né? Então, geralmente é a região do meio para o fundo. Qual a maior reclamação que os alunos fazem para os professores? Na minha aula é que não estão conseguindo me ouvir por causa do barulho. Vocês sabem, pessoal, que eu não vou gritar, né? Mesmo porque se eu gritar eu fico um mês sem conseguir dar aula, né? E a minha proposta não é essa, né? Eu não quero brigar com ninguém. Eu venho aqui, pessoal, para passar o conhecimento para vocês, né? E eu não vou fazer isso gritando, mas eu preciso que vocês me ouçam. E aí, quando eu tento e o barulho é grande, a principal reclamação de vocês é essa, que vocês não conseguem me ouvir. E aí a gente fala de novo do ruído na sala que atrapalha a comunicação. Até por isso que tem alguns professores que eles levam uma caixinha de som e um microfone para falar, sabe? Exatamente. A nossa ferramenta de trabalho para o professor é a voz. Imagine um professor que trabalha 3 turnos. Vocês têm professores que trabalham 3 turnos. Manhã aqui com vocês, tarde e noite em outros locais. Se ele começar o dia às 7 horas da manhã gritando, ele vai chegar ao terceiro horário dele à noite sem voz. E aí isso vai sempre prejudicando as cordas vocais e ele vai ficando cada vez com a voz mais prejudicada. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a voz. Então a principal reclamação que eu tenho é que vocês não me ouvem por causa do barulho.
Na sua opinião, qual método os professores deveriam usar para conseguir diminuir isso? Em relação à conversa. A gente lança a mão de algumas tentativas, né, pessoal? O trabalho em grupo é uma dessas, né? Quando a gente passa uma atividade para grupos, a gente acaba concentrando as conversas em pontos ali. Só que o problema principal não é que a conversa está concentrada, é o tema da conversa. E aí, geralmente, nunca é o tema da atividade que a gente está propondo para desenvolver. Punição, né, eu já falei isso para vocês, eu não acho que ela é efetiva, né? Porque ela alimenta o quê? Né? Se eu vou lá e te puno, né, porque você está errado, você não entende que você está errado, automaticamente você vai ficar com o quê? Raiva. Com raiva. Né? Raiva do professor, raiva da instituição, raiva de qualquer pessoa que te chame esse ponto. Aí a gente parte da maturidade. Né? Então, punição, ela não vai servir nesse ponto. Mas aí o que a gente faz com uma pessoa quando ela se recusa a entender o papel dela, o que ela precisa desenvolver, o que ela tá para fazer aqui? O que a gente pode fazer com essa pessoa? É outra questão. A gente pode tentar mostrar para ela o que está acontecendo com ela, né? Então, a gente passar as atividades, o resultado das atividades, as menções, as participações. Você deu um exemplo, Thaleson, muito bom. Quando a pessoa tem interesse no conteúdo, ela participa ativamente. Eu tive vários exemplos ao longo desse ano, já que a gente está falando de corpo humano, em que várias pessoas de vários grupos diferentes da sala de vocês prestaram mais ou menos atenção na minha aula de acordo com o sistema do corpo que a gente estava falando, de acordo com os interesses, as dúvidas e o que vive. Né? Então, a gente tem que partir desse diálogo. Mas aí, para a gente dialogar, a gente precisa ouvir. Né? Então, eu me pergunto também o que eu poderia fazer na sala de vocês para ser ouvido. Né? E é uma pergunta que eu me faço, que eu faço para os meus colegas de trabalho, e a gente tenta chegar em conclusões. A gente vai lançando um monte de estratégias, mas é aquela coisa, enquanto esse lado estiver falando e o lado de vocês não estiver ouvindo, a gente não consegue estabelecer uma conversa. É só um monólogo, é só o barulho de fundo, aquela televisão que você liga para não ficar no silêncio dentro de casa. Acabou. Então é isso. Vamos finalizando mais um episódio do SenaCast. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Muito obrigado, Ricardo, por ter participado aqui com a gente. E é isso. Eu agradeço o convite, pessoal.